O Manchester United merece muitas e muitas e muitas críticas, mas saiu com um empate fora de casa contra o Everton, que dentro do contexto foi um bom resultado. Vamos falar mais sobre essa partida depois da vinheta. Saudações aí, Devs, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Costa e hoje a gente vai falar sobre esse empate entre Everton e Manchester United. 2-2, o jogo que aconteceu lá em Liverpool, né, na casa do Everton, no Goodison Park. Último jogo entre os dois times nesse estádio, porque o Everton agora muda de estádio, né, o novo estádio deles aí estará pronto para a próxima temporada. Então essa foi a última partida, uma partida histórica, né, querendo ou não, porque é a última partida entre esses dois times neste estádio, mas enfim, empate em 2-2 e por que pode ser considerado um bom resultado? O Manchester United, gente, saiu perdendo no intervalo por 2-0. Fomos para o intervalo com esse placar adverso, conseguimos pelo menos um empate aí. E bom, nessa fase que o Manchester United tá, qualquer ponto importa. E esse ponto fora de casa, depois sair perdendo aí por 2-0 e tudo mais, importa bastante e é considerado sim um bom resultado, né? Desculpa por estar falando isso para vocês, mas eu vou ter que trabalhar com a realidade. E vamos falar do jogo, vamos começar falando sobre a escalação de Rubem Amorim para essa partida, o famoso 3-4-3 aí se mantém, Onaná o goleiro, 3 zagueiros, o Mazraoui pela direita, Maguire centralizado e o De Ligt jogando pela esquerda, mais à frente, na linha ali de 4 meio-campistas, o ala direito foi o Dalot, 2 volantes, hoje 2 volantes mesmo, o Gart e Casemiro, né? O Rubem Amorim acredita que seja a primeira vez que ele usou os dois jogando juntos, né? O Gart e Casemiro. A gente viu isso acontecer com o Erik ten Hag algumas poucas vezes, depois aconteceu com o Ruud van Nistelrooy quando ele era o interino, e com o Rubem Amorim a gente ainda não tinha visto. Aconteceu agora, os dois volantes atuando juntos aí, né? O uruguaio Gart, o brasileiro Casemiro, na ala esquerda o Patrick Dorgu. Um pouco mais adiantado no meio de campo, Bruno Fernandes jogando como 10 de fato, né? Não como volante, como ele vem sendo escalado aí muitas vezes pelo Rubem Amorim. O Bruno Fernandes dessa vez jogando como 10. Ao seu lado, Joshua Zirkzee e o centroavante de fato foi o Højlund. Apesar dessa escalação e da formação, que é o 3-4-3 aí, muitas vezes a gente viu algumas variações táticas acontecendo, sobretudo no primeiro tempo, né? O Joshua Zirkzee e o Højlund muitas vezes jogando os dois lado a lado, então, né, fazia 2 atacantes de fato, e aí já muda um pouco ali o desenho tático do time. Algumas vezes também a gente via o Dorgu atuando mesmo como um lateral, e aí a gente, pelo outro lado, né, a gente via o Dalot avançando bem mais, e aí formavam meio que uma linha de 4 também defensores, né, com o Mazraoui indo um pouco mais para a lateral direita, e não só como zagueiro pela direita, enfim. A gente viu essas variações táticas. Dito isso, não funcionou, nada deu certo. O primeiro tempo foi uma porcaria do Manchester United. Mas assim, uma porcaria mesmo bem feita, aquela porcaria bem programada, bem diagramada, uma porcaria assim fenomenal. Porque de fato foi triste o primeiro tempo do Manchester United. Nada se aproveita. Nada do primeiro tempo do Manchester United se aproveita. O time foi completamente amassado pelo Everton. E olha, o Everton não fez uma boa partida. O Everton não fez um primeiro tempo. É que o Manchester United, de tão mal que estava, o Manchester United não conseguia trocar um passe sequer. O Manchester United não conseguiu nenhuma finalização. O Manchester United não conseguia ter equilíbrio defensivo do time. Simplesmente nada. Então o Everton, sem fazer nada de especial, conseguiu amassar o Manchester United no primeiro tempo. E bom, dentro dessas jogadas assim que o Manchester United consegue entregar para os seus adversários, né, jogada de bate-rebate, jogada de falha defensiva, o Everton conseguiu sair com um 2-0 no placar. Na primeira foi um gol assim, um gol... Tem muita pelada de jogador amador que só joga um dia por semana que não sai gol como saiu esse gol de pelada, que foi o primeiro gol do Everton contra o Manchester United. De um bate-rebate, a bola foi para lá, foi para cá, foi para lá de novo, foi para cá de novo, até que a bola acabou sobrando para o Beto marcar o primeiro gol do Everton na partida. Para mim também teve uma... Assim, foi tanto bate-rebate que todo mundo falha, né? Porque todo mundo tá mal posicionado, todo mundo não consegue tirar a bola de fato do perigo ali. Mas o último ato defensivo de falha, ao meu ver, foi o Maguire, que acabou deixando o Beto muito livre, né? O Beto praticamente estava sozinho ali naquela parte da área ali. O Maguire, que era o que estava mais próximo dele, poderia ter estado mais perto. Afinal, eu sou o zagueiro Maguire, o Beto é o centroavante adversário, então eu acho que é meio que minha obrigação ter atenção
no centroavante adversário. Não foi o que aconteceu, o Beto acabou conseguindo então fazer aí o primeiro gol do Everton na partida. Pouco depois, em uma falha defensiva tenebrosa do Manchester United, mas que começou na verdade lá na frente, né? Foi um erro de passe, salvo engano foi até um erro de passe do Bruno Fernandes. Contra-ataque do Everton, tem uma primeira finalização, o Onaná rebate a bola para cima e a bola vem caindo, tá o Onaná e o Maguire, os dois um de frente pro outro, e bom, Onaná e Maguire um de frente pro outro, os dois a 80 km por hora, o que acontece? Exatamente, gol do Everton, o Doucouré chega assim por trás do Maguire, o Maguire fica olhando para a bola, esperando o que vai acontecer, o Doucouré chega, atropela Maguire, cabeceia a bola e faz o segundo gol do Everton. Enfim, 2-0 pro Everton e foi merecido, porque o Manchester United estava tão mal, que o Everton precisou fazer pouquíssima coisa para merecer sair com esse 2-0 no placar. Na volta para o segundo tempo, nenhuma alteração no time, né? O Rubem Amorim volta com a mesma escalação do primeiro tempo, mas a atitude do Manchester United foi diferente de fato na segunda etapa. Logo no início a gente viu que o time estava mais, sei lá, mais intenso, com mais vontade de jogar, pelo menos, e aí foi quando a gente começou a ver um pouco mais de trabalho do Patrick Dorgu pela ala esquerda. Ele começou a ter uma atividade maior ali no segundo tempo, ajudando bastante, com boas passagens pela ala esquerda. O Zirkzee também, com algumas jogadas de construção de jogo, ele participou um pouco melhor ali nas jogadas de construções. E também o Bruno Fernandes também sendo um pouco mais assertivo. No primeiro tempo ele estava tentando, ele não para de tentar. O Bruno Fernandes é o tempo todo, ele corre, vai para frente, vai para trás, faz de tudo no jogo, mas estava errando bastante no primeiro tempo. No segundo tempo ele passou a ser um pouco mais assertivo nessas jogadas e aí o Manchester United começou a tentar, pelo menos, construir um pouco mais de jogadas. Mas foi apenas após a primeira substituição de Rubem Amorim que o Manchester United, de fato, começou a melhorar na partida, no sentido assim de ser um pouco mais superior do que o seu adversário. A entrada do Garnacho em campo foi mais uma vez o diferencial. Eu repito aqui várias vezes, o Garnacho ele erra muito gol, ele erra muito a decisão, de fato, ele prejudica muito o time com essas falhas que ele tem, né? Falha de finalização, a falha de decisão, da tomada de decisão naquela jogada, quando é para tocar ele chuta, quando é para chutar ele toca, enfim, ele tem muitas dessas falhas. Mas o Garnacho é um jogador que, com as características dele nesse elenco, só ele tem. E as características dele fazem muito bem para o Manchester United, que é aquele jogador incisivo, aquele jogador que de fato entrega intensidade ofensiva, que parte para cima do marcador. Só o Garnacho faz isso e faz falta. Quando o Garnacho não está em campo, o Manchester United sofre mais do que o normal. E aí quando o Garnacho entra, ele entrega isso e faz com que o Manchester United também melhore na fase ofensiva do time. Não fica um ótimo time, longe disso. O trabalho é muito ruim, o time é muito ruim, né? Os jogadores não conseguem se entender dentro de campo. Tudo isso é fato. Não estou dizendo isso, não, que com o Garnacho resolve tudo isso. Não, não resolve. Mas ajuda, pelo menos. Sem ele, a gente sofre bastante. Então, para mim, o Garnacho é um mal necessário nesse time aí, que, como eu já falei, erra bastante, entrega muita bola, porque perde muitas bolas, né? Nas tomadas de decisões erradas, nas finalizações erradas. De fato, esse é o Garnacho. Mas essas características que eu citei aqui, que só ele consegue nos entregar nesse elenco, são importantes para pelo menos ter uma chance do Manchester United conseguir algumas boas jogadas ofensivas. E foi isso que aconteceu mais uma vez. O Garnacho, ele entra em campo, ele entra na vaga do Casemiro, e aí o Bruno Fernandes recua um pouco, né, para fazer o volante ali junto com o Gatti. A gente já está até acostumado a ver isso. Não gosto muito, mas na situação de jogo de hoje faz sentido, porque a gente já está perdendo de 2-0, né? Então a gente precisa levar mais jogadores para frente. Então, de fato, nessa substituição para essa partida de hoje, nesse contexto, para mim, fez sentido sim. E o time, de fato, melhorou. O time passou a ser mais incisivo ofensivamente falando, o time passou a construir melhores jogadas, né? Passou a, pelo menos, estar mais perto do gol do Everton. E o Everton, como eu disse, né? Não estava fazendo um bom primeiro tempo, fez os gols em falhas do Manchester United, e então o Everton não estava tendo assim o que fazer muito, sabe? Eles não estavam tendo uma reação muito grande para essa melhora do jogo do Manchester United na partida. E essa melhora do Manchester United foi recompensada com gol, uma falta. Primeiro, teve uma primeira falta, o Bruno Fernandes cobra, a bola pega no braço do Doucouré, fora da área. Então, uma segunda falta, e nessa segunda cobrança de falta, o Bruno Fernandes só desloca o Pickford. E vou falar um negócio pra vocês. Assim, gol do Bruno Fernandes tá de parabéns, é Noé mesmo, carrega animal pra caramba e tudo mais. Mas o que o Pickford fez nessa falta é brincadeira, gente. Brincadeira, uma falta tão perto da área, ele vai tentar adivinhar, né? Joga na Mega
Sena, quer adivinhar, joga na Mega Sena, pelo menos ganha um dinheiro. Porque, sinceramente, o passo que ele dá pro lado, ele já não estava bem posicionado, ele já estava bem mais pro meio do gol do que protegendo o canto dele. Bruno Fernandes, obviamente, viu isso. E aí ele ainda dá um passo pro lado, aí foi querer demais tomar esse gol. Bruno Fernandes inteligentemente aproveitou, com categoria, só deslocou a bola e marcou o primeiro gol do Manchester United no jogo, 2-1 nesse momento. E com o gol marcado e com o time melhorando de fato o desempenho, a superioridade do Manchester United ficou ainda mais na cara. O time estava muito mais ofensivo em campo, o time estava muito mais buscando boas jogadas em campo. O Rubem Amorim faz uma substituição, ele tira o Højlund e coloca o Chido Obi Martin. Daqui a pouco eu até falo um pouco melhor sobre essa substituição aí, que eu tenho um comentário a fazer. Mas enfim, o time estava buscando mais o gol e conseguiu, né? Consegue numa jogada até bem próximo, o gol foi bem próximo um do outro. E numa jogada de falta cobrada da lateral, né? Uma falta lateral cobrada, o jogador do Everton tira a bola, mas ele tira para meia-lua e o Ugarte está lá, domina e bate com força. Um bonito gol do Ugarte para empatar a partida, então 2-2 entre Manchester United e Everton. Ainda teve mais tempo depois disso, né? O Manchester United ainda perde um gol com o Zirkzee, né? Teve uma boa chance com o Zirkzee que ele acaba não aproveitando. Teve algumas outras boas jogadas também puxadas pelo Garnacho pela esquerda. Mas enfim, o placar foi esse mesmo. E logo no finalzinho, assim, já estava nos acréscimos, teve um pênalti marcado para o Everton, né? O juiz marcou o pênalti em campo, mas o VAR revisou a jogada, fez o juiz ir lá olhar na cabine e ele retirou o pênalti. Na minha opinião sincera, eu não achei pênalti. Tem sim um puxão de camisa do De Ligt, né? O Maguire também pega assim no corpo do Young. Mas, cara, a forma que o Young se joga naquele pênalti é muito claro de quem tá se jogando mesmo, né? Buscando. E o Young já tem essa fama, gente. Vamos ser bem sinceros, né? Na época do Manchester United, todo mundo falava, né? Todas as torcidas adversárias falavam que o Young era o diving, né? Que é o jogador que se joga bastante, que mergulha bastante, né? Buscando pênaltis. Mais uma vez aconteceu. Tem um puxão, inclusive mostra uma câmera lá que existe um puxão de camisa do De Ligt, mas claramente não é aquele puxão que faz o Young cair daquela forma. Não é aquele puxão que faz que aquele pênalti devesse ser marcado, na minha opinião. Para mim, o De Ligt, ele passa um perigo muito grande, dando aquele puxão naquele momento, mas, vou repetir, não achei que foi pênalti. Eu achei que o VAR corretamente chamou o juiz, porque a forma que o Young cai não é uma forma de quem foi puxado na área. É mais de quem foi ou empurrado ou sofreu um calço e aí acabou tropeçando e caindo para frente. Então, para mim, um pênalti aí que acabou sendo corretamente anulado pelo VAR, pelo árbitro, e o jogo acabou então no 2-2. E aí, destaques da partida. Bom, o jogo foi muito ruim, sobretudo no primeiro tempo. O segundo tempo melhorou, mas assim, um jogo bem abaixo na média. Mas eu queria fazer um destaque aqui no Patrick Dorgu. Eu acho que ele pode ser um jogador que pode nos ajudar bastante. É um jogador que tem características de fato de ala. Dentro dessa formação do Rubem Amorim, a gente precisa de jogadores que tenham as características para essa formação. Já que ele não vai abrir mão dessa formação, então a gente precisa trazer jogadores para jogar com as características necessárias desse 3-4-3. E o Patrick Dorgu tem. Ele é um ala incisivo, ele é forte fisicamente, ele gosta de atacar, mas ele também não esquece do lado defensivo. Então, de fato, ele pode ser um jogador que pode nos ajudar bastante aí. Teve algumas boas tabelas ali com o Bruno Fernandes e tal. Então, eu acho que o Patrick Dorgu foi um acerto para jogar nessa formação aí do Rubem Amorim, mas a formação por inteiro ainda não está dando certo. Então não adianta a gente elogiar aqui um jogador se todo o resto não vai funcionar, né? Por enquanto a gente ainda está nessa. Mas, enfim, falando exclusivamente do Patrick Dorgu, desse destaque individual, para mim, ele merece também esse destaque. O outro é o Bruno Fernandes, como eu disse, ele errou bastante no primeiro tempo, errou muitos passes, mas é um jogador que não para de tentar, que se sacrifica pelo time. Quando é para jogar de 10, ele joga de 10. Quando é para jogar de volante, ele joga de volante. Então, corre o tempo todo, enfim. É um cara que eu sinceramente, eu tenho muitas dúvidas do torcedor do Manchester United que critica fielmente o Bruno Fernandes. Eu sei que muitos jogos ele não vai bem, assim como todo o time não vai bem. Mas se eu olhar para esse time no dia que eu olhar para esse time do Manchester United e achar que o Bruno Fernandes é o problema, aí realmente
a gente tem algumas complicações aí nesse elenco, porque de fato é o único jogador que a gente olha e que a gente ainda tem alguma esperança de que faça acontecer alguma coisa. E eu falei que ia citar aqui sobre essa substituição do Højlund pelo Chidobe Martin. Eu quero citar porque o Højlund, mais uma vez, fez uma péssima partida. Um jogador que não consegue nos ajudar com pivô, não consegue nos ajudar com finalização. O Højlund já está com 16 jogos sem marcar gols. É um número muito grande para um cara que é o centroavante. Não é falta de oportunidades. O Højlund é titular do time. Às vezes, quando o Zirkzee é titular, o Højlund entra nos jogos. Então, falta de oportunidade não é. E ele não consegue nos entregar boas exibições, né? Bons jogos. O Højlund não consegue nos entregar. E a substituição que eu falei sobre isso, né, de colocar o Chidobe Martin, um garoto ainda, 17 anos, tá subindo agora, tá tendo seus primeiros minutos ainda, a gente tem muita calma com ele. É um jogador que ainda está em processo de formação ainda do seu futebol, até do seu aspecto físico também. Enfim, mas o Chidobe Martin conseguiu fazer 2 jogadas que o Højlund não faz há 50 jogos. Que foram 2 jogadas de pivô. Ele ganhou 2 posses de bola para o Manchester United fazendo pivô. E, tipo, é o mínimo, é o mínimo. Eu não tô falando que o Chidobe Martin tem que ser titular amanhã no lugar do Højlund, não. Mas o que o Chidobe Martin fez hoje, o que ele nos mostrou, é de que dá para se fazer com o mínimo. Onde você consegue uma jogada um pouco mais longa, né, uma bola um pouco mais longa, você consegue dominar uma bola e tocar para um companheiro, ou dar uma casquinha ali como um pivô e tal. É o mínimo que a gente pede para o Højlund fazer. Aí eu vi muita gente falando, mas ele não é esse jogador de fazer o pivô, ele é um jogador mais de agilidade, de conseguir a bola em velocidade para fazer a finalização. É verdade, mas não é porque você não é um jogador que tenha uma característica pior do que a outra, o que é normal, todo jogador tem uma característica melhor do que a outra, mas não é porque você não é bom de pivô que você não consegue fazer um pivô sequer. Um pivô sequer o Højlund não consegue fazer. Toda hora ele perde bola, toda hora ele é dominado pelo zagueiro adversário porque ele não consegue fazer uma parede, não consegue fazer um pivô. Então, assim, eu sou um defensor do Højlund. Eu acho que ele é um bom jogador, que ele se entrega e tudo mais. Mas eu também não vou eximir ele desse tipo de crítica, de que ele não está nos ajudando em algo que a gente está precisando que ele nos ajude nesse momento. Eu sei que o time pode melhorar muito mais, pode jogar muito mais em função do Højlund, né, explorando as principais características dele, que de fato é a explosão, é a velocidade, né, o poder de finalização que ele tem. De fato, essas são as melhores características e o time não ajuda ele a explorar isso. Mas nesse momento a gente só precisa que ele seja um centroavante ali para fazer um pivô. E ele não consegue fazer, infelizmente. O Chidobe Martin nos mostrou aí, com apenas 17 anos, tendo seus primeiros minutos como um jogador profissional, ele nos mostrou que é meio que básico conseguir fazer isso. Outra coisa também que é importante a gente falar, o Manchester United teve mais uma semana de treino, e a gente não viu evolução alguma, né? Evolução alguma no treino do Manchester United, mais uma semana aí que eles devem ter ficado jogando carta, jogando Uno, ou jogando PS5 ali, jogando FIFA, o IFC, sei lá o quê, porque ver mesmo um resultado em campo a gente não consegue ver. O primeiro tempo do Manchester United 2 foi um negócio horroroso. Então, eu acho que o trabalho do Ruben Amorim também precisa melhorar, ele precisa conseguir explorar melhores características desse time, porque não tá fácil. Mas é isso, dessa vez a gente não vai ter uma semana, né? Na quarta-feira o Manchester United volta a campo, joga contra o Ipswich Town, o jogo em Old Trafford, né? Pela Premier League. Essa semana a gente vai ter, né? Teve esse jogo agora no sábado, quarta-feira joga novamente Premier League. No próximo final de semana a gente tem jogo da FA Cup, então vai ser uma semana cheia aí e o time não tá conseguindo ter boas respostas. O segundo tempo de hoje, sim, foi uma boa resposta, mas como o primeiro tempo foi tão horroroso assim, acaba que na balança pesa mais pro lado negativo do que pro lado positivo, mas é o que a gente está tendo, né? Enfim, quarta-feira a gente volta a campo contra o Ipswich Town pela Premier League. E eu vou ficando por aqui, um abraço para todos vocês, não se esqueçam, tem o nosso grupo VIP lá no WhatsApp, que é onde a gente se encontra lá com vocês, toda a equipe Man United BR está por lá e por lá a gente traz informações, a gente tem debates, enfim, todas as principais notícias do Manchester United saem primeiro no grupo VIP no WhatsApp. Convidar vocês também para visitar a loja Man United BR, que é onde tem mais de 50 produtos pensados para você, que é torcedor do Manchester United aqui no Brasil, e também o nosso clube de membros aqui no YouTube. Então, se você quiser nos apoiar esse projeto,
Basta ser um membro do Man United BR aqui no YouTube. Um abraço para todos vocês, eu peço para que você deixe seu comentário, fale o que você achou da partida, se você concorda com minha crítica ao Højlund, ao trabalho do Rubem Amorim, aos meus elogios ao Dorgu, ao Bruno Fernandes, enfim, deixe aí o seu comentário, a sua curtida também nesse vídeo, compartilhe com seu amigo torcedor do Manchester United e é sempre um prazer aqui estar falando com vocês sobre o nosso clube, apesar dos pesares. Um abraço para todos.